Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando juntamos as antigas tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, encontramos um ponto em comum no qual a tradição do guerreiro pode ser vivenciada e realizada. O conceito de ser um guerreiro é aplicável às situações mais básicas de nossas vidas, inclusive a situação fundamental que existe antes do surgimento da ideia de bem e mal. O termo guerreiro refere-se à situação básica de ser um ser humano. A essência do guerreiro é a vivência ou bondade fundamental. Essa bondade destemida é livre de dúvida e supera qualquer atitude pervertida em relação à realidade. A dúvida é o primeiro obstáculo à coragem que precisa ser superado. Não estamos falando aqui de eliminar as dúvidas que você tem em relação a algo específico que esteja acontecendo. Nem estamos falando de dúvidas em relação a fazer parte de alguma organização ou algo do tipo. Estamos nos referindo a superar uma dúvida muito mais básica, que consiste fundamentalmente em duvidar de si mesmo e sentir que possui defeitos como ser humano. Você não sente seu corpo e sua mente sincronizados nem trabalhando juntos de modo apropriado. Sente que está com frequência sendo passado para trás em algum aspecto de sua vida. Quando você estava crescendo, bem no início, talvez por volta dos 2 anos de idade, deve ter ouvido seu pai ou sua mãe dizer não a você. Eles diziam: "Não, não entra aí", ou "Não, não fica mexendo nisso", ou ainda "Não, fica quieto, cala a boca". Ao ouvir a palavra não, talvez você tenha respondido tentando satisfazer aquele não sendo bom, ou talvez tenha reagido negativamente, desafiando seus pais e o não que diziam, mexendo em mais coisas e sendo mal. Esse misto da tentação de ser desobediente e do desejo de ser disciplinado ocorre muito cedo na vida. Quando nossos pais nos dizem não, sentimos-nos estranhos em relação a nós mesmos e isso se converte em uma expressão de medo. Por outro lado, há outro tipo de não que é muito positivo, mas nunca ouvimos esse não básico de modo apropriado. Um não livre de medo e livre de dúvida. Ao contrário, mesmo quando achamos que estamos fazendo o melhor que podemos, ainda sentimos que não conseguimos ser plenamente o que deveríamos ser. Sentimos que não fazemos as coisas direito. Sentimos que nossos pais e os outros não nos aprovam. Existe essa dúvida fundamental ou medo fundamental em relação a sermos ou não capazes de realizar algo. A dúvida surge em relação à autoridade, disciplina e objetivos durante toda a nossa vida. Quando não reconhecemos nossa dúvida, ela se manifesta como resistência e ressentimento. Com frequência, também há algum ressentimento ou reação contra a prática da meditação sentada. No momento em que soa o gongo sinalizando o início da prática da meditação, sentimos uma resistência, mas nesse momento percebemos que é tarde demais. Já estamos sentados na almofada e assim, em geral, continuamos com a prática. No entanto, a resistência na vida cotidiana nos proporciona muitas formas de manipular as situações.
Quando nos deparamos com algum desafio, com frequência tentamos fugir da situação em vez de encará-la. Damos todos os tipos de desculpas para evitar as exigências que sentimos que nos estão sendo colocadas. O não básico, por outro lado, é a aceitação da disciplina em nossas vidas sem ideias pré-concebidas. Normalmente, quando dizemos disciplina, a palavra traz em si uma porção de sentimentos confusos. É como dizer mingau de aveia. Algumas pessoas gostam de cereal quente e outras detestam. No entanto, mingau de aveia continua sendo mingau de aveia. É uma coisa bem objetiva. Temos sentimentos semelhantes em relação à disciplina e ao significado do não. Às vezes, é um não mau que impõe limites opressivos, os quais não queremos aceitar. Ou pode se tratar de um não bom, que nos encoraja a fazer algo saudável. Mas quando ouvimos apenas essa única palavra, não, a mensagem fica confusa. Coragem é ir além dessa visão limitada. O Sutra do Coração, um ensinamento essencial dado pelo Buda, fala sobre ir além. Ir além, gate em sânscrito, é o não básico. O Sutra diz que não há olho, nem ouvido, nem som, nem cheiro, nenhuma dessas coisas. Ao experimentar a ausência de ego, a solidez da sua vida e as suas percepções desmoronam. Isso pode ser bastante desolador ou bastante inspirador do ponto de vista de Shunyata, a compreensão budista do vazio. Simplesmente é o não básico, é uma expressão real da coragem. Na visão budista, a ausência de ego é pré-existente, além de nossas ideias pré-concebidas. No estado de ausência de ego, tudo é simples e muito claro. Quando tentamos complementar o brilho da ausência de ego, colocando um monte de outras coisas em seu lugar, essas coisas obscurecem seu brilho, tornando-se obstruções e véus. Na tradição do guerreiro, a perspectiva sagrada é o ambiente luminoso criado pela bondade fundamental. Quando nos recusamos a ter qualquer contato com esse estado de ser, quando nos afastamos da bondade fundamental, então crenças equivocadas aparecem. Usamos todos os tipos de argumento inúmeras vezes para não enfrentar as realidades do mundo. Nós nos deparamos o tempo todo com nossa hesitação em nos envolver de modo pleno nas coisas, mesmo em situações aparentemente insignificantes. Se não queremos lavar os pratos logo depois de comer, podemos dizer a nós mesmos que é preciso deixá-los de molho. Na verdade, na maioria das vezes, estamos esperando que outra pessoa da casa os lave depois. Em outro nível, filosoficamente falando, podemos nos sentir de todo sintonizados com o mundo do guerreiro. Sob esse ponto de vista, achamos que podemos dizer com segurança: uma vez guerreiro, sempre guerreiro. Isso soa bem, mas em termos da verdadeira prática da condição de guerreiro, é questionável. Uma vez guerreiro, pode não ser sempre guerreiro, se ignoramos a beleza do mundo fenomênico. Preferimos usar óculos escuros a olhar o brilho da luz do sol. É claro que aqui não estou falando literalmente, uma vez que talvez seja de fato necessário se proteger dos raios nocivos do sol. Colocamos chapéu e luvas para nos proteger, com medo de que possamos nos queimar. A diversidade das relações, as tarefas domésticas, os negócios e nosso modo de ganhar a vida em geral são muito irritantes. Estamos sempre à procura de amparo para nos protegermos das arestas do mundo. Essa é a essência da crença equivocada. É um obstáculo para se ver a sabedoria do Sol do Grande Leste, que pressupõe uma visão mais ampla para além do nosso próprio mundinho. O alicerce da coragem, que é a base para a superação da dúvida e da crença equivocada, é o desenvolvimento da renúncia. Renúncia aqui
significa superar aquela mentalidade severamente agressiva que afasta qualquer amabilidade que possa penetrar em nossos corações. O medo não permite que a ternura fundamental entre em nós. Quando a ternura pontilhada de tristeza toca nosso coração, sabemos que estamos em contato com a realidade. Nós sentimos isso. O contato é genuíno, fresco e totalmente puro. Essa sensibilidade é a experiência básica da condição de guerreiro e é a chave para o desenvolvimento da renúncia desprovida de medo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.